Olá pessoal, eu sou o Matheus. Eu tô aqui para corrigir com vocês o PET avaliativo na parte de biologia. Estou corrigindo o PET avaliativo do terceiro ano. 1. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. No final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram A. Os genótipos e fenótipos idênticos. B. Os genótipos idênticos e fenótipos diferentes. C. Diferenças dos genótipos e fenótipos. D. O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes. E. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Então, gente, a alternativa correta seria a B. Por quê? Por essas plantas serem clones, o genótipo dela vai ser sempre o mesmo. Elas são idênticas. Mas o fenótipo delas, ela acaba sendo diferente porque ele é influenciado pelo meio. Por esse meio onde elas estão, né? O meio ou com luz ou sem luz. Isso influencia completamente em como essa planta vai reagir no ambiente. Então, assim, né? Mesmo elas tendo os mesmos genótipos, por elas se encontrarem em ambientes diferentes, como eu já disse, o fenótipo ele fica diferente. Então, a alternativa correta seria a B. 2. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora resídua a análise fenotípica, era possível reconhecer a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB e o filho do tipo sanguíneo B. O genótipo do homem pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho, que é o isão A, B, isão A e izinho, C, isão B e isão B, D, isão B, izinho, E, izinho, izinho. Então, gente, o indivíduo, né, que exclui a possibilidade de paternidade seria o indivíduo A. Porque se fosse esse pai, não seria possível nascer um filho de tipo sanguíneo B, porque ele enviará um isão A. Então, assim, no cruzamento, né, desses dois, geraria um filho do tipo sanguíneo A ou o indivíduo AB, nunca um B. Isso se chama, né? Isso acontece porque há a codominância entre esses alelos, né? O isão A e o isão B. Questão 3. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores, e são apenas doadoras de pólen, DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos, loco A, loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Então, aqui está a foto com a análise, né, dos locos, do loco, aliás. Então, gente, aqui está a foto, né, da análise do loco, para a análise para responder essa questão. Então, gente, a alternativa correta da questão 3 seria a E, DP5. Mas por que ela seria DP5? Ao a gente analisar aquela eletroforese, né, a gente precisa fazer uma análise das bandas da prole, e as bandas que forem iguais, né, elas forem compatíveis entre essa prole e seus possíveis doadores. Na eletroforese, né, ao a gente analisar esse loco A, a gente consegue identificar que o alelo 1 de S1 vem da matriz. Já o alelo 2 poderia ser tanto de DP2 quanto de DP5.
Então, a resposta ela foi encontrada na análise do bloco B, né? Que nele, o alelo 3 é presente em S1, ele se encontra apenas na matriz e em DP5. A gente consegue encontrá-lo presente, né? Ele está presente apenas nessas duas espécies. Assim, DP5 seria doadora. O S1 não possui um alelo 4 no bloco B, mas a matriz, né, ela possui. Os outros DPs, que eles não possuem esse alelo 4, também não apresentam um alelo 3. Então, assim, eles seriam excluídos de qualquer forma. Então, só o DP5 pode ser o correto, né? Pode ser o indivíduo. Questão 4. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial P possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica, vesão-vesão. E as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais, vizinho-vizinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, F1, tinham um fator de cada progenitor e eram vesão-vizinho, combinação que assegura a cor vermelha nas flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são vesão das que são vesão-vizinho? A. Cruzando-as entre si, é possível identificar que as plantas têm o fator vizinho na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. B. Cruzando-as com plantas recessivas, de flores brancas, as plantas vesão-vesão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas vesão-vizinho podem produzir descendentes de flores brancas. C. Cruzando-as com plantas vermelhas da geração P, os cruzamentos com plantas vesão-vizinho produzirão descendentes de flores brancas. D. Cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas vesão-vizinho cruzadas com outras vesão-vizinho produzirão apenas descendentes vermelhas, portanto, os demais serão vesão-vesão. E. Cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas que possuem apenas fatores vesão. Cruzando as entre si, é possível identificar plantas que têm fator vizinho na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. Gente, não. Isso não acontece. A análise dessas plantas, elas seriam por cor, e não pelos gametas masculinos. B, que seria a alternativa correta. Cruzando as plantas com plantas recessivas, de flores brancas, as plantas vesão-vesão produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas vesão-vizinho podem produzir descendentes de flores brancas. Então, essa assim, ó, já está se explicando, né? Então, não preciso dizer mais nada sobre ela, então vamos continuar corrigindo as questões que estão erradas. A C, cruzando-as com plantas de flores vermelhas, da geração P, os cruzamentos das plantas vesão-vizinho produzirão descendentes de flores brancas. Gente, isso também não é verdade, né? Porque está incorreto, porque qualquer cruzamento com flores vermelhas na geração P, que são vesão-vesão, vai gerar flores vermelhas. D. Cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas vesão-vizinho cruzadas com vesão-vizinho produzirão apenas descendentes vermelhas, portanto, os demais serão vesão-vesão. Essa questão, né, essa alternativa está incorreta, porque as plantas vesão-vizinho cruzadas com vesão-vizinho, elas podem produzir descendentes vermelhas e brancas. Mas, por exemplo, as vermelhas, né, as chances das flores serem vermelhas é de 75%, ela é maior. Mas existe uma possibilidade de 25%, né, vão nascer 25% de flores brancas. A gente consegue até mesmo dividir, né, esse 75%, né, sendo que 25% podem ser vesão-vesão e 50% vesão-vizinho. Mas a gente não consegue, né, ter a certeza de quais são vesão-vesão. E, cruzando-as com plantas recessivas, analisando a características do ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas
que possuem apenas fatores versão. Então, gente, essa aqui, né, ela está incorreta, porque um cruzamento com pontos recessivos, ele poderia, sim, identificar o genótipo dos indivíduos. Porque se a gente cruzar um vesão-vesão com um vesão-vezinho, a gente teria apenas flores vermelhas, né? E se cruzar esse vesão-vezinho com o vezinho-vezinho, ia aparecer tanto flores brancas quanto flores vermelhas, e isso iria esclarecer quem eram os indivíduos. Mas essa questão ela não está correta, porque ela não leva em consideração a influência do ambiente. 5. Os ratos peromíscuos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem dos ratos dessa espécie varia de marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida com a cor do solo da região em que se encontram, e também apresentam a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, encontram-se representados 7 diferentes populações de P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. Então aqui, né, tá a foto relacionando a cor do rato com o solo e as regiões dele, onde eles vivem. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é a alimentação, pois pigmentos da terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. B, o fluxo gênico entre diferentes populações, que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. C, a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. D, a mutação genética, que em certos ambientes, como os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. E a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. A alternativa correta, né, para essa questão seria a alternativa C, que é a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Nesse caso, né, esses indivíduos teriam uma ação da seleção natural, onde esses animais com pelagem de cor parecida com a do solo têm mais chance de sobreviver, né, por serem da mesma cor do solo. Então, assim, eles ficariam camuflados e não seriam tão predados, né? Os predadores não os encontrariam com clareza, né? Eles não sendo predados, né? Eles conseguem sobreviver por mais tempo, eles podem se reproduzir e geram uma prole, né? Eles deixam seus descendentes. Então, essa é a alternativa correta. 6. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido de fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresenta maior teor de mercúrio no organismo? Se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. A. As aves, pois são predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. B. Os caramujos, pois eles se alimentam de raízes das plantas que acumulam maior quantidade de metal. C. Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. D. Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. E. As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas. Então, a resposta correta seria A, porque as aves, elas são predadores do topo da cadeia e que elas acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Então, a alternativa explica o porquê essa questão está correta. Então, gente, obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e com a professora Simone. Nós estamos aqui para ajudar vocês e, enfim, bom 2021 para todos vocês.